Salve galera, eu sou o Yuri, comigo está aqui o Mateu. Essa semana a gente ficou responsável pela apresentação de redes neurais convolucionais, né, as nossas queridas CNNs. É, então vamos mandar bala aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui. A gente dividiu a apresentação em 4 etapas. Primeiro a gente vai falar de motivação, por que que a gente precisa usar CNNs. A gente vai ver que tem alguns problemas que outras arquiteturas não resolvem, que nem o MLP não vai resolver. Depois a gente vai mostrar como que funciona a arquitetura da CNN, vai mostrar quais são as principais camadas, o que, que cada camada faz. A gente vai ver depois aplicações, situações que a CNN pode ser implementada. E por último, a gente vai mostrar uma implementação de uma CNN no Colab, usando o PyTorch. Então, só relembrando aqui, imagino que todo mundo já saiba, mas uma imagem é uma matriz de pixels, né? Cada pixel diz respeito à intensidade da cor naquela coordenada. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma imagem em preto e branco, a gente só tem um canal de cor, e é uma imagem de 256 por 256 pixels. E para cada pixel, se a gente dá um zoom, por exemplo, aqui no ombro da moça, quanto mais claro esse valor, mais claro é o pixel, quanto maior esse valor, mais claro é o pixel, e quanto menor esse valor, mais escuro é o pixel. Aqui relembrando um pouco o que a gente viu na semana passada, quando a gente viu o MLP, né? Imagina que a gente tem duas camadas consecutivas de neurônios. Se a gente considerar uma rede totalmente conectada, o número de conexões que vai ter entre essas duas camadas vai ser a quantidade de camadas de neurônio na camada anterior vezes a quantidade de neurônio na próxima camada, né? Então, nesse exemplo aqui, o número de conexões seria 12, porque tem 3 neurônios nessa camada e 3 neurônios na camada seguinte. Vamos tentar utilizar um Multilayer Perceptron para classificar imagens. Como a nossa imagem tem 256 por 256, ela é uma imagem assim quadrada, né, de formato N por N, mas o nosso input no MLP só aceita entrada em uma dimensão. Então a gente pode linearizar isso daqui e ter uma entrada com n ao quadrado, vamos dizer n ao quadrado pixels, né, que seria n ao quadrado inputs. Uma camada de entrada com n ao quadrado neurônios. Mas quantos neurônios a próxima camada deveria ter? Então, geralmente, quando a gente aplica um MLP, a próxima camada, o hidden layer, que vem logo depois da camada de input, ela deve ter no mínimo a mesma quantidade ou até mais neurônios do que a camada de input, né? Geralmente, isso não precisa ser uma regra, mas geralmente é isso que acontece. E se a gente vamos considerar uma hidden layer que vai ter a mesma quantidade de neurônios que a camada de input. Então, no caso, ela teria n ao quadrado neurônios. Se a gente for calcular quantas conexões vai ter só nessa camada de input e essa camada de hidden layer, a gente vai ver que vai ter n ao quadrado vezes n ao quadrado, porque é a quantidade de neurônios dessa vezes a quantidade de neurônios dessa. Só nisso daqui já tem n ao quarta pesos para serem calculados, só nessa primeira camada de hidden layer aqui. Se a gente fosse levar em conta a imagem de exemplo que a gente usou, seria 256 elevado a 4, que dá 4 bilhões de pesos. E isso em custo de memória seria 17 gigas de memória. E isso só para a gente estruturar a nossa MLP, só para estruturar uma MLP, considerando só uma camada de input. Nem está falando do resto da camada ainda. A gente nem está falando de custo computacional para calcular isso tudo. A gente só está falando da primeira hidden layer. Então a gente consegue perceber que o MLP não serve para a gente quando se trata de imagens. Ele não pode ser útil para a gente, porque vai ter um custo de memória muito alto. Se a gente considerar cada pixel da imagem como sendo um input assim, e fazer uma hidden layer considerando cada pixel também como sendo um neurônio.
Além disso, usar uma imagem como dado bruto ignora a dependência entre pixels vizinhos. Vamos dizer que eu quero usar eu tenho diante de mim um dataset de imagens e eu quero fazer classificação. Eu quero dizer, essa imagem é um cavalo, essa imagem é um gato, essa imagem é uma pessoa. Eu não posso olhar individualmente para um pixel e dizer, aqui está a borda do rosto da pessoa. Eu não consigo identificar isso olhando só para um pixel individualmente. Eu tenho que olhar para os pixels vizinhos. E isso o MLP não é capaz de identificar. A gente precisa de encontrar alguma operação que consiga identificar onde está a borda. Por exemplo, imagina que a gente tem um rosto de uma pessoa aqui. Se eu pegar só esse pixel do rosto da borda da pessoa, eu não vou conseguir dizer, esse pixel está na borda do rosto. Eu preciso olhar para a vizinhança, eu preciso olhar para a cor dos pixels que estão do lado para saber, realmente isso aqui é uma região de borda de rosto. E isso não é possível identificar com o MLP, porque ele não considera os pixels vizinhos de cada pixel. Então, como solução disso, para resolver esse problema, a gente vai extrair as características de uma imagem através de uma operação que chama convolução, e a gente vai reduzir a dimensionalidade das matrizes através do pooling, que a gente fala que é o subamostragem. Né? Então, foi nessa situação aqui que nasceu a CNNs. Então, a CNN, ela não depende, por exemplo, do tamanho da imagem. A gente vai ver que se for uma imagem de 256 por 256, ou uma imagem de 1920 por 1080, uma imagem com resolução muito maior, isso aí não é um problema para a CNN, porque ela vai ser capaz de extrair as características do mesmo jeito, sem que isso acarrete um aumento muito grande de uso de memória ou de custo computacional. Então aqui está como que funciona a arquitetura da CNN, né? A gente tem na entrada uma imagem, e essa imagem pode ser só um canal de cor, ou pode ter três canais de cor, pode ser uma imagem RGB, por exemplo, e ela alterna entre a convolução, que é a extração das características, e o pooling. Então vai sempre alternando convolução e pooling, convolução e pooling, convolução e pooling. A convolução a gente está extraindo algumas características e no pooling a gente está reduzindo a dimensão das matrizes resultantes. Vamos dizer que na convolução a gente pegou uma matriz que ficou 256 por 256. No pooling a gente vai conseguir reduzir essa dimensão sem perder as principais características que a gente acabou de extrair. E isso é bom porque, reduzindo a dimensão sem perder as características, a gente consegue otimizar o custo computacional. E a gente vai ver daqui a pouco como que funciona a convolução e o pooling. Depois que a gente alternou entre essas várias camadas, nas últimas camadas são camadas totalmente conectadas. Aqui elas já têm o multilayer perceptron que a gente já está acostumado, né? Que tem os neurônios, esses neurônios estão totalmente conectados, e a última camada, a quantidade de neurônios dela vai ser correspondente a quantas classes a gente tem no nosso dataset, por exemplo. Então vamos dizer que a gente tem um dataset de duas classes, cachorro ou gato. Essa última camada vai ter dois neurônios. O neurônio que tiver um valor maior, ele vai indicar, essa aqui tem mais chance de ser cachorro, essa imagem tem mais chance de ser gato, por exemplo. Então, a primeira operação que a gente vai conhecer aqui é a convolução, que nada mais é que a extração de alguma característica aplicando uma janela deslizante. Essa janela deslizante, ela vai navegar por toda a imagem, tanto na horizontal quanto na vertical, e ela vai conseguir extrair cada janela deslizante, dependendo de quanto vale os números daqui dentro dela, que a gente chama de pesos, né? Dependendo de como ela vai conseguir extrair alguma característica. E para aplicar essa convolução, a gente posiciona essa janela na borda, por exemplo, aqui da imagem, e aplica, vamos dizer, um produto interno, né? A gente vai multiplicar cada número pelo seu número correspondente aqui, e depois vai somar tudo. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai fazer 1 vezes 1, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais 1 vezes 1. Então, nessa primeira característica aqui, a gente obteve o valor 4, nessa primeira aplicação.
Daí a gente vai deslizar esse kernel um passo para a direita e repetir a operação para identificar o valor, esse valor aqui. Então é assim que ela funciona. Ela vai deslizando e vai aplicando um produto interno para cada posição que ela obtém. Repare que a nossa imagem, inicialmente ela tinha dimensão 5 por 5 e no final a gente chegou num mapa de características que tem dimensão 3 por 3, porque a gente não consegue centralizar o nosso kernel nesses pixels da borda aqui, por exemplo. Eu não consigo centralizar o meu kernel nesse pixel, porque eu não tenho valores para cá. Então, por exemplo, se eu tiver um kernel 3 por 3, eu sempre vou perder as bordas, vai reduzir a dimensão, toda vez que eu aplicar a convolução. Se eu tivesse um kernel 5 por 5, eu vou perder duas bordas, né? Duas linhas e duas colunas em cada lado, assim. E por aí vai. Vamos ver um exemplo aqui mais claro para conseguir entender como que um kernel consegue extrair uma característica. Imagina que a gente tem essa imagem aqui 6 por 6 e ela seja uma imagem de listras verticais que vão variando de um tom muito mais claro para um tom muito escuro. E eu tenho um kernel que tenha esse formato aqui. Ele tenha -1, -1, -1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Pelo formato que o kernel está aqui, já dá para perceber que esse kernel é capaz de identificar bordas verticais. Justamente porque se a gente olhar para cada coluna dele, a gente percebe que o tom dos valores vão mudando verticalmente. Quando a gente tem esse kernel aqui, ele identifica bordas do preto para o claro. Mas a aplicação da convolução ela usa um kernel invertido. Então ela inverte os valores do kernel original e só assim que a convolução vai ser aplicada. Então nesse kernel aqui a gente consegue identificar bordas do claro, de um tom mais claro para um tom mais escuro. Então a gente vai aplicar a convolução nessa imagem aqui de 6 por 6. Como a gente tem um kernel 3 por 3, a gente vai ter um mapa de características, ou um mapa de ativação, como é chamado, que vai ter dimensões 4 por 4, porque a gente só vai conseguir centralizar o nosso kernel nesses pixels aqui, ó, que eu, que eu circulei aqui de retângulo, eu fiz um retângulo aqui. A gente não vai conseguir centralizar o nosso kernel aqui nas bordas. Então, inicialmente, eu centralizei meu kernel nesse pixel aqui e eu vou aplicar minha convolução, que nada mais é 1 vezes 90 mais 0 vezes 95. Eu estou multiplicando esse valor por esse. 0 vezes 95, esse, 0 vezes 85, esse por esse. E menos 1 vezes 80, esse por esse. Eu aplico para os novos valores aqui, depois eu somo tudo e o resultado deu 30, que é justamente esse valor aqui. Aí agora eu deslizo uma para a direita, agora eu centralizei o meu kernel nesse pixel, e assim eu faço, até eu deslizar, passar minha janela deslizante por toda a imagem. Aqui eu encontrei o valor 195, aqui eu também vou encontrar o 195, que é quando eu centralizei o kernel aqui. Aí quando eu centralizar meu kernel aqui, eu encontrei o valor 30, e assim sucessivamente. Assim que eu for deslizando o kernel, eu vou encontrando os valores. Então, como eu tinha dito, né, a gente tinha uma imagem 6 por 6 e a gente chegou num mapa de características de 4 por 4. Isso acontece porque a gente não consegue centralizar o nosso kernel nas bordas. Tem como evitar que isso aconteça, mas isso não é um problema para a gente, porque geralmente a gente vai estar falando de imagens, não vai estar usando imagens 6 por 6, a gente vai estar usando imagens de dimensões bem maiores, e é vantajoso para a gente também reduzir a dimensionalidade. A gente vai ver isso mais para frente quando a gente for falar de pooling. Então, depois que eu apliquei todo o kernel aqui, eu cheguei nesse mapa de características. Então, eu tenho uma imagem 6 por 6, um mapa de características 4 por 4, que corresponde justamente ao ter posicionado o kernel nesses valores aqui. E repare que onde os valores é maior, lembra que a gente está o nosso kernel foi montado de forma que a gente encontra bordas do claro para o escuro, né, olhando da esquerda para a direita. E é justamente nessa região aqui, ó, que a gente obteve os maiores valores. E esses valores, se a gente encaixar o nosso mapa de características na imagem onde a gente deslizou o nosso kernel, corresponde justamente a essa região aqui. Então foi
nessa região que a gente teve os maiores valores de ativação, que diz respeito justamente onde está a transição mais abrupta do claro para o escuro. Então você pode ver que o meu kernel, que identificava bordas verticais do claro para o escuro, teve valores maiores justamente onde deveria ter mesmo. Então é assim que a gente consegue extrair características de uma imagem. Dependendo de como o nosso kernel for montado, a gente vai deslizar ele e onde tiver os maiores valores, valores absolutos, né? Porque pode ser que tenha maiores valores negativos também. Onde tiver os valores mais altos, quer dizer que são a região que tem as características que a gente está procurando. Então, esse nosso kernel aqui, ele encontra bordas verticais, que nem a gente acabou de ver. E esse kernel aqui, por exemplo, vai encontrar bordas horizontais. Então, os pesos do kernel carregam um padrão visual que deve ser procurado na imagem. E o que consiste o treinamento de uma CNN? É justamente encontrar kernels com os pesos mais adequados para que consiga identificar aquilo que eu esteja procurando. Então, a gente começa com alguns valores de kernel, simular lá no MLP, que a gente inicia com alguns pesos aleatórios. Na CNN, a gente define quantos kernels a gente vai aplicar numa etapa de convolução, e à medida que a gente for treinando a nossa rede, a cada época, esses valores, esses pesos que vão sendo dentro do kernel vão sendo calculados de forma a otimizar a nossa rede, né? De forma a encontrar os pesos ideais. Som, som, voltou. A gente viu até agora uma imagem que só tinha um canal de cor, né? Só tons de cinza, por exemplo. Mas no caso que a gente tem uma imagem com 3 canais, isso não é um problema, é só a gente usar um kernel de profundidade 3. Então imagina que o nosso kernel seja uma matriz de 3 por 3 de altura e largura com 3 de profundidade. Da mesma forma que a gente tem uma imagem com 3 de profundidade, a gente pode usar um kernel com 3 de profundidade, a gente aplica para cada canal de cor uma profundidade do kernel, né? E depois soma tudo. Então, mesmo que a nossa imagem esteja profundidade 3, quando a gente aplicar a convolução nela, vai resultar em uma matriz com profundidade 1. Então, a matriz resultante sempre vai ter, que é o nosso mapa de características, né? Sempre vai ter profundidade 1. Agora a gente vai para o Jupyter para a gente ver um exemplo de como que o kernel pode funcionar. Deixa eu ver, deixa eu aumentar esse tamanho aqui. Aqui eu vou importar algumas bibliotecas, vou importar uma biblioteca que já faz a convolução para eu não ter que implementar isso manualmente. E vou subir uma imagem que está bem nítido para a gente, que tem borda vertical e tem borda horizontal, né? Que é essa imagem aqui, o brick, que é uma imagem que tem, parece que são vários tijolos, né? Então a gente vai aplicar um kernel vertical e um kernel horizontal nessa imagem aqui. Essa aqui é uma função que foi feita aqui só para poder facilitar a plotagem das imagens. Não precisa prestar muita atenção nela, porque é só mais de coisa de matplotlib, né? E aqui eu vou montar o meu kernel vertical e aqui está o meu kernel horizontal. Repara que ele tem -1, 0, 0. São esses os kernels que eu vou, ou seja, eu vou procurar bordas verticais e bordas horizontais na minha imagem, né? Então aqui está o kernel vertical e aqui está o kernel horizontal. Agora eu vou obter o meu mapa de características, que se a gente lembrar aqui no slide, é justamente identificar as regiões que tem os maiores valores, são justamente as regiões que têm a característica que eu estou procurando. Então eu vou aplicar na minha imagem, que é a imagem de tijolos, eu vou aplicar uma convolução com o meu kernel vertical.
Repara que as bordas horizontais, elas deram meio que uma sumida na imagem resultante, no meu mapa de características, né? O que ficou foi justamente a borda vertical. Então, esse kernel conseguiu extrair essa característica que eu estava procurando. E lembrando que imagem mesmo é só o que estava no input, né? Isso daqui é um mapa de características, é uma matriz que tem uns valores, e eu mandei o Matplotlib plotar para mim. Mas isso aqui não é uma imagem, isso aqui é só um mapa de características. Imagem só existe no input, entendeu? Ela plotou porque é uma matriz que tinha alguns valores. Agora eu vou aplicar o kernel horizontal na imagem de tijolos, e você pode ver que as listras horizontais elas têm maior destaque, né? Ele acabou identificando um pouquinho de vertical também, porque aqui mais no canto da imagem, o que a gente tem está mais diagonalizado nessas listas verticais, elas não estão verticais completamente. Como está diagonalizado, tem uma parte que está um pouco na horizontal nessas listas. Então ele acabou identificando elas também. Mas aqui no centro da imagem, que está puramente vertical, a gente pode ver que elas praticamente desaparecem, né? Então você pode ver que o kernel vertical realmente identificou a parte vertical da imagem, a parte que tem bordas verticais, né? E o kernel horizontal deu mais destaque para a parte que tem bordas horizontais. E por último tem um exercício aqui. Imagina que a gente tem um dataset com dois tipos de imagem, uma imagem que é uma casa e uma imagem que é uma estrela. E quando a gente tem três tipos de kernel aqui para considerar, né? Qual você acha que seria o kernel ideal para poder classificar essa imagem? Qual kernel que vai conseguir identificar a maior diferença entre essas duas classes, né? E a resposta é esse kernel A aqui, porque é justamente o kernel que identifica bordas verticais, né? Repare que a nossa casinha ela tem borda vertical, então quando a gente aplicar a convolução nessa casa aqui, na hora que o kernel passar aqui, vai dar valores bem altos. Enquanto a estrela, ela não tem nenhuma borda puramente vertical, ela tem borda horizontal e borda diagonal, né? Então, por mais que a gente aplique um kernel que identifica verticalidade na estrela, ela nunca vai ter uma convolução que vai chegar a valores tão altos quanto aqui na imagem. Então, por isso que para esse dataset, vamos dizer, casa e estrela, o kernel que vai conseguir diferenciar melhor as duas classes vai ser esse kernel do tipo A aqui. Agora, o kernel do tipo B, ele vai ter valores diagonais aqui por causa do telhado da casa e por causa dessa parte da estrela, né, que tem muitas bordas diagonais. E o kernel do tipo C, que identifica bordas horizontais, é a mesma coisa, né? Tanto a casa quanto a estrela têm bordas horizontais, então ele vai ter valores altos de convolução para as duas imagens. Então, nem o B nem o C vai conseguir ter uma disparidade tão grande no mapa de características quanto o kernel do tipo A. Então, isso foi a convolução. Aí agora a gente vai ver a camada de pooling.